Olá, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Virando o Jogo e hoje nós teremos aqui um bate-papo muito especial, muito legal, que daqui a pouco eu te conto com quem é. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para o ambiente que nós estamos vendo, que é um ambiente diferenciado, esse ambiente de negócios, onde tudo se modifica, tudo se transforma, e isso nos leva a ter uma visão macro do que está acontecendo ao nosso redor. Mais do que isso, busca olhares de empreendedores, de empresários que descobrem oportunidades. Nesse sentido, flutuar por novos negócios se tornou uma prática contundente no mercado atual, deixando com que alguns águias de mercado possam buscar oportunidades que muitas vezes não são vistas por todos. Porém, em muitos desses casos, eles diversificam negócios. É como se você deixasse de colocar os mesmos ovos no mesmo cesto, que é um ditado muito popular. Os empreendedores hoje estão buscando cada vez mais diversificação de negócios e oportunidades, o que leva à geração de emprego, leva à geração de riqueza, leva à geração de renda e, sobretudo, de oportunidades para novos negócios. Nesse sentido, muitas vezes eles são inconformados. O ímpeto de autodesafiar, de pegar um negócio do nada, de começar, de tirar do papel uma ideia, é o que move muitos desses empreendedores e empresários. E para falar sobre isso, nós vamos virar o jogo hoje com Álvaro Sanches, que daqui a pouco vai dar uma entrevista super legal. E para a gente iniciar, eu quero chamar a sua atenção para o nosso dia de hoje, que é uma terça-feira maravilhosa, Manaus chuvosa, mas temos muita informação para compartilhar com você. E eu vou conversar com esse sujeito que eu tenho um carinho enorme, é meu amigo. Álvaro, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia obrigado pela oportunidade, obrigado pelo momento. Vai ser um papo bem bacana, se Deus quiser. Como sempre, a gente bate papo em clínica, a gente bate papo em boteco, restaurante. A gente bate papo em restaurante, a gente bate papo dentro de carro, né? E agora a gente vai bater um papo aqui numa live super descontraída. E para isso eu quero virar a nossa ampulheta, que é o nosso relógio do tempo. Sim. Tem toda uma história que você queria mexer aqui antes. Mas eu viro ela e já coloco ela aqui para que a gente possa conversar. E quem é esse rapaz maravilhoso que tem essa aura fantástica, muita energia, vibração? Álvaro Sanches. Ele é formado em Direito, bacharel em Direito, tem 3 pós-graduações, 3 MBAs, dentre elas, a que chama muita atenção é Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, aonde também é professor atualmente. Ele é empresário, empreendedor, mestre em temas aplicados à educação, doutorando em filosofia, tudo isso em Portugal, né? Está finalizando o doutorado em Portugal. É professor, músico, pai, dentre outras coisas que a gente vai conversar. E hoje está à frente de uma das maiores e mais novas redes de clínicas em Manaus, que é a Clinibem, que a gente vai daqui a pouco descobrir por que esse nome, por que essa pegada e o que tem de diferente na Clinibem. Com 7 unidades em Manaus, a Clinibem ela vem se diferenciando com atendimento encantador, trazendo para nós o tema do programa de hoje, que é o cliente-paciente. Muitas vezes havia uma deturpação desse assunto, mas a gente vai tirar isso. Por que essa deturpação? Por que o cliente não pode ser paciente? Por que o paciente não pode ser cliente? Ou pode ser? É isso que a gente vai descobrir a partir de agora com Álvaro Sanches. Meu amigo, como está e como está a Clinibem? Tá bem, graças a Deus. Você estava falando aí, eu me lembrei muito da Ana Maria, uma amiga minha, Ana Maria Ferré, deixa um abraço para ela. E ontem mesmo ela mandou uma mensagem, falando, não sei se eu estou falando com um empresário, com um músico, com um amigo de bar, não sei se eu estou falando com um cara que estuda. E eu acho que essa diversidade a gente traz para o nosso dia a dia, né? Pulamos a fase de ser só um rótulo, de ser só algo pontual. E quando você pergunta como está a Clinibem é essa diversidade, né? Uma diversidade de oferta de serviços, é uma diversidade de tratamento, de perfil de colaboradores, de perfil de paciente, de perfil de cliente, de amigos, de seres humanos que estão ali. É um perfil de diversidade de emoções, a gente está falando de pluralidade acima de tudo. Então, eu parafraseio a fala da Ana Maria para falar sobre essas múltiplas ações para trazer para o nosso negócio, Marcelo. Legal, Álvaro. E eu quero chamar a atenção porque o Álvaro, antes de estar empreendendo no segmento de saúde, ele teve uma passagem muito gloriosa à frente do Lato Sensu, que era da área de educação. E agora está na área de saúde. Como foi essa transição de uma área voltada para a questão educacional e hoje numa área tão sensível, tão importante, que requer tanto cuidado como da saúde?
Ambos são serviços, né? Então, acho que o primeiro grande passo quando você pensa em mudar de carreira é talvez não elencar aquilo que você gostaria de fazer e o que você acredita que você é bom fazendo, mas talvez excluindo algumas coisas que você não gostaria de fazer ou que talvez naquele momento você não se sinta apto a fazer. Perfeito. Então, quando eu comecei a pensar na mudança de carreira, e teve uma razão para isso, eu comecei elencando o que eu não gostaria de fazer. Por exemplo, abrir restaurante. Apesar de amar a gastronomia, entendê-la como uma arte, gostar de cozinhar e humildemente achar que cozinho bem, eu entendo que aquele negócio não era para mim. Drogarias que estão bombando em Manaus, né? Eu também entendo que eu não tenho hoje uma aptidão nesse momento para abrir drogarias. Não quer dizer que amanhã não vai ter um restaurante. Nesse momento ou ter é muito drogaria. peculiar de Álvaro. É bem mesmo. Que amanhã eu possa acordar e falar, meu Deus, o meu sonho é abrir uma Farm Álvaro. Algo nesse sentido. Mas não, e aí quando o Lato foi vendido em 2018, e eu sempre trago o mérito da Dona Ivete e Dona Clarice, elas sim, verdadeiras donas, proprietárias da marca, e em 2011 eu utilizei essa boa relação e, acima de tudo, a confiança delas para abrir a unidade da Cidade Nova, fruto dessa credibilidade que a marca tinha, da confiança que elas tiveram em mim, e nós saímos em 2011 de 64 alunos para 2018 com 730 alunos aproximadamente. Foi quando a marca toda foi vendida, então tanto a Dona Ivete e a Dona Clarice venderam a delas e a nossa também, e por contrato nós tínhamos até 2023 para não estar em escola, então esse ano vence esse contrato. E eu respeitei esse contrato, essa cláusula contratual. Em 2020, solicitei minha saída do Lato para fazer mestrado e doutorado fora. Foi a experiência em Portugal junto com a minha família. E ao retornar em 2021, muito fruto do momento em que meu pai teve Covid, eu me perguntei o que farei da minha vida, né, em 2021. Eu poderia ir focar, de repente, numa carreira acadêmica, e o contrato me permitia isso. Mas eu pedia muito a Deus, e aí eu trago um dos pilares da minha vida, né? Quando alguém me pergunta o que você traz aí de valores, um deles é a fé. Acima, inclusive, da religião. Então, a fé, essa relação direta com Deus. E eu me questionava muito, porque eu sempre falei sobre missão de educação. A minha missão pessoal e da escola, da unidade que eu dirigi, era ajudar pessoas a mudar o mundo por meio da educação. E eu pensei, por que não manter a mesma missão e só trocar a última palavra? Trocar as pessoas com mais educação por mais saúde, mais oportunidades. Isso chama atenção porque a gente está num momento, né? Nós passamos aí por um momento de pandemia, né, onde a saúde veio muito, ela ficou muito em foco, ela veio muito à tona e trouxe também para a gente alguns ensinamentos. Dentre esses ensinamentos, essa questão de cliente, paciente, paciente, cliente. Como que você enxerga isso em âmbito de tratativa, na questão humanística? Eu acho que dá para separar as duas coisas. Quando a gente para observar a empresa num âmbito de propósito, faz muito mais sentido a gente chamar esse ser humano que está lá dentro de um paciente. Quando a gente fala de paciente, a gente fala de cuidado com esse ser que está lá dentro. Toda vez que nós vamos iniciar uma reunião, você já participou, nós começamos com uma oração. E, mais uma vez, eu falo do pilar da fé dentro da empresa. E mais uma vez, eu falo da importância que tem uma liderança para gerenciar uma equipe. E eu levo isso para dentro da equipe, primeiro que é uma empresa que é chamada empresa familiar, né? Não é uma empresa de grupo. Então, eu me sinto muito mais à vontade de trazer esses preceitos que eu acredito para dentro da clínica. Isso dá para jogar bem, né? Porque como é uma coisa muito isso, próxima... como é seu, como a bola é sua, fica muito mais fácil, humildemente falando, de levar isso. E aí, dentro desse momento de oração, a gente sempre pede que Deus abençoe ali e que os nossos médicos sejam abençoados para que eles possam levar a cura ou a prevenção da doença, porque é esse o objetivo quando você entra numa clínica. Você não está passando lá e do nada fala, que vontade de entrar numa clínica para ver se tem um gastro aqui para olhar. Você está em busca de ou evitar algo ou de curar algo. Então já é um movimento de muita vulnerabilidade. E aí eu trago mais uma vez, chamo a atenção para o papel que tem esse profissional da saúde, bem como o profissional da educação que impacta tantas vidas, que impulsiona ou derruba tantas motivações, esse profissional da saúde também. E a gente vem de um mercado que está em constante modificação nessa área. Há 20 anos atrás nós tínhamos somente a UFAM, nem a UEA, eu acho que existia 20 anos atrás, para pensar, talvez sim, 20 anos já existia, sempre que eu me formei já tinha a UEA, mas 30 anos certamente não. Então são profissionais oriundos somente de uma
uma universidade. Sim. Logo, tínhamos poucos profissionais no mercado de trabalho. Hoje nós já temos diversas universidades trazendo profissionais para o mercado de trabalho. E essa pluralidade faz com que os próprios profissionais também passem a se observar nessa qualidade de atendimento, nesse cuidado, porque ele sabe que ele deixa de ser um único gasto da cidade, um único cardio. E essa, assim, não é por medo de não ter mercado, mas é pela necessidade do cuidado desse paciente. Então, mais uma vez, quando a gente olha isso no âmbito da fé, da missão, do propósito, do cuidado, a gente trata como paciente. Mas chega um momento que a gente precisa olhar um benchmarking e falar assim, opa, a gente tem que olhar o que esse cliente está buscando aqui, que ele não busca na clínica do lado. Por que ele prefere pagar, às vezes, um pouquinho a mais conosco do que numa clínica mais barata? Ou o contrário, por que ele nos procura e o WhatsApp bomba de procura, mas a pessoa, às vezes, fala assim, eu prefiro pagar mais barato em outro local. E aí essa relação analítica mesmo, acredito que tudo bem chamar de cliente, não fere essa possibilidade. Perfeito. Da mesma maneira, quando a gente trata isso no âmbito educacional, fica muito estranho você chamar aluno de cliente, né? Mas quando você também retrata dentro de um panorama geral, vale a pena chamar de cliente dentro de uma relação mais educacional, aluno. Até porque, em última análise, né, quando a gente olha para essas duas situações, para esses dois segmentos de negócio, educação e saúde, em algum momento você se torna um cliente. E eu penso nessa relação de por que eu coloquei propositalmente essa relação cliente-paciente, paciente-cliente, que muitas vezes as pessoas se incomodam com isso. Né? E esse incômodo é porque, poxa, será que eu sou apenas um cliente? Não, você é Sua Majestade o cliente. Né? Então a gente pensa de uma maneira diferente, muito embora seja um aluno, muito embora tenha essa relação de educação e na saúde, essa relação com o paciente, que você colocou muito bem. Até porque hoje nós temos uma pulverização, né? Quantas clínicas existem em Manaus, quantos hospitais, quantos novos profissionais, e isso acabou desencadeando aí um mercado, né? Um mercado muito consumista, no sentido de vender, entre aspas, consultas, ofertar exames, e é esse olhar da gente muda um pouquinho para uma relação mais humanística, que é aquilo que a gente começou a falar no início. E nesse sentido, o que você acha que é importante? E eu conheço a Clinibem, conheço pelo menos 5 unidades da Clinibem, e a gente vê muito essa questão humana, muita questão do tratamento, né, do encantamento. O que você vê como um pilar importante na relação com o paciente no que diz respeito ao atendimento? Eu acredito muito no papel do exemplo, Marcelo. E eu aí começo a falar enquanto pai. Eu tenho 2 coisas lindas em casa, o Ben e a Esté. O Ben com 5 anos, a Esté com 1 ano e 5 meses. Então, muito além de eu falar para eles de seja humilde, eu preciso demonstrar isso de alguma maneira. Muito além de eu falar seja generoso, eu preciso oferecer algo para alguém na frente deles para que eles entendam o que é generosidade. E quando a gente fala de humanização, essa bandeira que está tão em voga, a gente precisa demonstrar isso também no nosso dia a dia. Eu ainda acho um absurdo quando alguém entra no elevador e não cumprimenta, porque a gente está falando de um movimento básico de educação. E aí a educação, mais uma vez, é um dos pilares dessa humanização. Perfeito. Então a gente falou de educação e eu estou falando de bom tratamento, mas em Manaus não é muito difícil você se destacar no atendimento quando você traz um pouco mais de gentileza, quando a sua voz canta um pouco mais na hora de falar, quando ao invés de falar o banheiro fica na segunda direita, você fala, vem comigo que eu vou mostrar você lá. E isso é hábito. Então todas essas palavras, elas se traduzem com um exemplo de uma maneira top-down. Então, é o que eu sempre falo para a equipe, né? Hoje uma equipe com cerca de 30 colaboradores, para quem eu deixo um grande abraço. É inadmissível ver qualquer trabalhador tratando mal o outro dentro da clínica, porque eu não trato ninguém mal. E aí eu trago na primeira pessoa, porque geralmente essa figura do rei da empresa, do empresário, é que se sente no direito disso. Aliás, é algo muito ultrapassado, mas ainda Totalmente. muito comum. Essa semana eu entrevistei um estagiário e ele falou, a primeira pergunta é, como é que vocês tratam os colaboradores? Ele falou, mas a gente trata... aprofunde-se na pergunta. E ele falou, porque a palavra cara, pi, pô, pi, fazia parte do nosso dia a dia. E eu falo, isso é inadmissível aqui. A gente vai cobrar, a gente vai buscar o resultado sempre, mas sempre com educação, não tem como ser diferente. E aí sim, com mais educação, com mais gentileza, com mais cordialidade, dá para a gente ter um atendimento diferenciado, uma experiência diferenciada. E é isso que a gente busca com os nossos pacientes. A gente erra sim, tem dias que o nosso colaborador infelizmente dá aquela ratada, mas a gente procura estar muito atento. E a gente não tem pressa, porque a gente acredita que o instantâneo, com todo respeito ao macarrão instantâneo de 3 minutos, ele é uma
uma delícia para quebrar aquele galho. Mas uma macarronada bem feita, né? De longas horas, ela traz um resultado muito melhor. E você que está aí do outro lado está percebendo que esse papo aqui, se deixar, ele vai longe, né? O Álvaro, ele tem esse por hábito, ele fala muito bem, então assim envolve, e eu tenho certeza que você está gostando muito do nosso bate-papo. E eu quero chamar a sua atenção, quando a gente fala de pilar do atendimento, eu vou deixar o Álvaro ali quietinho um minutinho, e enquanto isso ele vai degustar a melhor água de Manaus com o maior pH, que é a água Toia, que inclusive apareceu aqui, olha a coincidência. Não foi nada combinado, mas apareceu aqui, ele está degustando lá uma aguinha Toia super especial. Para falar com você sobre os pilares do atendimento. Existem 3 pilares que nós estudamos no nosso laboratório de atendimento com a IBVV. Primeiro pilar, realização pessoal e valorização da sua autoestima. Então, se você não se realizar, se você não gostar do que você faz, se você não se sentir bem com aquilo que você faz, não tem como você ofertar. Aquilo que você não quer para você, você não pode ofertar para os outros. Então, atendimento é servir, é encantar, é disponibilizar o que você tem de melhor. O segundo pilar tem 3 pontos que tem que andar par e passo, que nós chamamos andar em sinergia. Primeiro deles, o cliente. Você tem que conhecer o cliente, no caso aqui a gente está falando de paciente, você tem que conhecer esse paciente, sobretudo encantar, ter a cordialidade, chamar pelo nome. Segundo ponto importante nessa sinergia, conhecer o seu produto ou seu serviço. Né? O cliente, o paciente, ele chega cheio de dúvidas. E quem tem a obrigação de tirar todas as dúvidas? É você que está ali disponível para atender, para servir. E nesse sentido também você não pode perder de vista a questão dos avanços tecnológicos. A tecnologia é para te ajudar, né? Então hoje você tem um meio sensacional de interação que é o WhatsApp. Então muitas vezes você interage com o cliente através do WhatsApp. Então usar as ferramentas tecnológicas a seu favor. E o terceiro pilar, não menos importante, que é a busca contínua do conhecimento. É o autodesenvolvimento, a capacidade de você compartilhar a informação. E mais do que isso, você aprender a aprender. E com isso você está preparado para disponibilizar um bom atendimento. Então, isso é o que nós temos de melhor, que nós chamamos de pilares do atendimento, que você pode encontrar no nosso laboratório de atendimento através do IBVV, Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo. E voltando aqui, o Álvaro já tomou uma água, então agora a gente vai continuar conversando. Álvaro, a gente está no mercado onde nós temos aí os planos de saúde, né, que tem uma forma de agir, e nós temos as clínicas médicas que surgiram, né, muito fortemente. Como que a gente pode diferenciar esses 2 segmentos, esses 2 produtos, essas 2 tratativas no que diz respeito ao paciente, aquilo que a gente pode ofertar de melhor a ele? Eu farei um recorte em ambos os temas, tanto o plano de saúde quanto as clínicas, em camadas, em escalas. Então, a gente tem o plano de saúde mais popular na cidade, que atende distrito, que tem um ticket médio menor, que você vai ter um tempo de espera maior, que você... enfim, por pagar menos, geralmente você tem aí algo diferenciado de uma linha mais premium, né? E aí você tem plano de saúde também, que minha mãe paga um plano de saúde de 3 mil e poucos reais. Então, a gente está falando de tickets muito mais altos, com atendimento diferenciado, em hospitais mais diferenciados. Para clínicas não é diferente. Você tem hoje clínicas mais populares, desde clínicas com consultas gratuitas em Manaus, que oportuniza esse acesso da população a consultas e exames num ticket menores. Eu escalonaria em clínicas medianas, que você tem ali um ticket que vai atender a população, aquele paciente que não tem plano de saúde, mas não quer ir para o SUS, e aí se encaixa a Clinibem. Então, a gente nem está nesse ticket menor, do mais barato, do mais popular. Você não vai entrar lá e vai ver aqueles salões lotados, ficar em pé aguardando. É uma estratégia, um olhar nosso, é entender que tem uma classe média na nossa cidade que precisa ser atendida, o que não quer dizer que nós não tenhamos consultas de R$ 87,00, de R$ 97,00. Mas a gente tem um ticket médio diferenciado, sempre com um olhar num atendimento que vá suprir a necessidade desse paciente. Tá, mas eu quero chamar a atenção no sentido do seguinte, Álvaro. Nós temos aqui um dado super importante, que os planos de saúde sofreram uma verdadeira avalanche de pessoas desistindo de estar devido ao alto custo. Cerca de 35% dos planos de saúde perderam receita. Em torno de 40% da sua receita devido ao aumento do custo desse serviço, que é o plano de saúde. Do outro lado, nós temos o serviço público.
abarrotado de gente, lotado o tempo todo, então você chega ali e fica horas e horas, seja numa casa de saúde, seja numa UBS, você tem ali pessoas esperando filas quilométricas para você ter um tratamento com um clínico geral, que muitas vezes essa consulta não passa de 5, 10 minutos. E a gente tem aí o surgimento das clínicas médicas, que nesse caso se encaixa aí a Clinibem, dentre todas essas camadas que você falou. O que a Clinibem tem de diferente nesse sentido para acolher, para servir, dentro de uma possibilidade de atender da melhor forma, dentro daquilo que cabe no bolso do paciente cliente? A gente tem 3 pilares que para a gente é muito importante, acima de tudo. O primeiro deles chamado credibilidade. Eu costumo dizer que um termômetro muito importante é o nosso colaborador. Se o nosso colaborador se sente confortável e acredita em trazer o seu filho ou a sua mãe até a Clinibem, seja de graça ou seja pagando, é porque a gente tem credibilidade. Você não colocaria o grande amor da sua vida, o seu filho, para ser tratado num local em que você sabe que o médico não tem qualidade, ou que ele vai estar ali só para passar exame, para garantir algum valor de exame. Então esse é o primeiro grande pilar. E a gente fala, por exemplo, do nosso laboratório, que tem NPCQ, que é um processo de gestão de qualidade. A gente fala sobre esse cuidado com a relação dos médicos, de eles realmente passarem exames quando tiverem de passar, porque a gente conhece muitas clínicas que você acaba tendo ali um volume de exame muito alto e o paciente se pergunta se aquilo é necessário. Então esse é o primeiro grande pilar. O segundo pilar é o comprometimento, é o que a gente acredita de relação com esse paciente, do momento que ele entra em contato conosco nas redes sociais ou via WhatsApp, como você comentou, até o processo de terminar essa consulta. Então esse comprometimento do colaborador, da clínica, de entender que hoje a Clinibem atende muitos pacientes que vêm do interior. Então não é só cancelar por cancelar uma consulta porque o médico não pode ir. É entender esse comprometimento como um todo. Perfeito. E terceiro, isso faz parte do tema do programa de hoje, essa humanização. Entender que é possível você ter um valor diferenciado de mercado, uma estrutura física que traz um certo glamour, a gente se orgulha disso, porque as unidades da Clinibem, elas têm um refinamento. Você entra ali, tem um jazz tocando, tem uma balinha, um café. A gente tem muito cuidado com essa experiência do paciente ali, mas ter tudo isso com a humanização, que é o que traz um diferencial nosso. Legal, Álvaro. E eu quero aproveitar para trazer uma notícia que foi divulgada nos últimos dias, sobretudo sobre a OMS, que deixou de tratar a pandemia, né, da Covid-19 como uma emergência, né? E nós tivemos aí, foi algo devastador, essa pandemia durante mais de 2 anos, né? Nós sofremos assim um impacto muito grande, grandes perdas, grandes feridas deixadas, muitos entes queridos que partiram. E com relação, qual que é o seu entendimento de deixar de ser tratado a Covid como emergência e ele passar a ser tratado como algo de saúde comum, que nós vamos precisar continuar vacinando sim, né? Inclusive, eu achei muito interessante que, ao mesmo tempo que a OMS divulgou que deixa de ser uma emergência, mas o Ministério da Saúde veio com uma pegada dizendo, não, continuaremos a vacinar. Qual é o seu entendimento sobre isso? Me preocupa, porque nós vivemos uma cultura, e também não acho que é culpa nossa, tá? Mas a gente vem de uma cultura de deixar tudo para cima da última hora, de deixar tudo para depois, de só entender quando a coisa pega, quando realmente o calo do sapato é maior. E já sendo um problema de saúde pública mundial, com o peso que era, a gente já vinha com uma baixa na quantidade de vacina, já vinha com uma baixa na questão dos cuidados, mesmo quando tivemos fortes impactos da pandemia. Você vê a sociedade muito relaxada nesse sentido. Quando a gente passa a tratar no mesmo nível de uma gripe, no mesmo nível de um problema como os demais, me preocupa relaxarmos ainda mais. Então você acha que tem que ter a pegada ainda da preocupação? Eu não sei se precisava agora, né, a gente falar sobre de deixar de ser um projeto de emergência, um processo de emergência agora. Eu acho que a gente precisava garantir que o mundo tivesse muito mais vacinado, e a gente sabe que o Brasil, em termos de primeira e segunda vacina, teve um resultado muito melhor do que as demais, especialmente essa última bivalente, que tem um poder fantástico de acordo com as ciências. Esse é um ponto. Mas eu quero sempre trazer para como nós trabalhamos a ciência no nosso país. Perfeito. Né? Então, esse olhar de respeitar a ciência, de entender
que tem alguém ali estudando para isso, precisa vir não só do governo, e a gente teve aí 4 anos de abismo nesse sentido, de falta de incentivo, de falta de investimentos na ciência, e da mesma forma que um enfermeiro, um médico, ele precisa ganhar um valor para sustentar o trabalho que faz, o cientista no nosso país também precisa. Ele precisa estar no laboratório e ele precisa receber, mas é muito difícil receber R$2.000 e garantir que você esteja morto de feliz procurando a cura para alguma coisa. Então, enquanto nós tivermos esse olhar para a ciência, a gente vai ter um abismo aí de evolução. Um outro ponto, e eu sempre compartilho isso, eu tive uma experiência fantástica na Universidade de Harvard, no ano de 2018. E todos me perguntam o que difere a Universidade de Harvard para as demais universidades. Eu também tive na Universidade de Cambridge, no MIT, e são salas de aula como qualquer outra, como carteira, com alunos, alguns com celular, outros com notebook. Você tem um professor lá na frente que se comunica tão bem quanto professores aqui de Manaus, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. O conteúdo passado é um conteúdo muito similar. Eu acho que hoje, com a globalização, a gente consegue ter acesso a esse conteúdo, inclusive de casa. Tu fala, mas o que difere? O que difere é o quanto eles investem e vivem a ciência. É o quanto eles acreditam que aquele movimento de estudo, de incentivo, é realmente propagar algo melhor no mundo. Então, essa falta de olhar para a ciência é o que faz com que a gente acabe achando uma mesmice, por exemplo, deixar de a Covid ser uma emergência para ser uma doença regular. Perfeito. Excelente colocação. Álvaro, antes da gente continuar, eu quero chamar a atenção do nosso telespectador para as nossas vagas de emprego. E nós temos aqui algumas vagas que você pode agora enviar o seu currículo para 98590 4300 e se candidatar. Semana passada nós recebemos uma avalanche de currículos e algumas pessoas já foram chamadas aí para participar de processo seletivo. E eu quero convidar você que está buscando essa oportunidade agora para a vaga de analista de RH, artífice pleno e sênior, estagiário de administração, vendedor externo para as áreas de peças pesadas, confecção, panificação e pré-moldados. Então, você que atua nessas áreas, envie agora mesmo o seu currículo para 98590 4300. E não posso deixar de falar também da vaga de recepcionista, que nós tivemos acesso nessa manhã e já estamos divulgando aqui para você buscar essa oportunidade. Então, se candidata, manda o seu currículo e a gente já vai voltar já com o Álvaro. Antes disso, pessoal, nós estamos aqui no Amazonas Atual, que é um blog super legal, é um site de notícias que leva para você informação e leva para você também esse momento de empreendedorismo, de informação, de comunicação, de trazer sempre aqui alguém interessante, como o Álvaro. Já trouxemos aqui outras pessoas. A semana passada foi a professora Josiane Mendes, trouxemos aqui o Rômulo Araújo, da Mais Sistemas, trouxemos aqui o Andrei, da Fix Publicidade. Então, todas as pessoas para contribuir com o seu conhecimento para que você possa empreender de maneira assertiva. E eu quero chamar a sua atenção ainda para a nossa dica de livro dessa semana, que é um livro super especial. E é um livro que quando a gente fica pesquisando, isso é uma coisa que eu chamo para mim essa responsabilidade, não deixo ninguém fazer. E eu achei, poxa, esse livro ele é de um passado tão distante, mas ele é tão importante e atual ao mesmo tempo. Que é o livro que você não pode perder, um autor sensacional, que é o Leonardo Boff. Você quer ser águia ou galinha? Como que você quer se colocar? Qual que é o teu espírito? O espírito de águia ou de galinha? E não existe uma maneira pejorativa de chamar. Ao contrário, existe uma forma de você compreender que em algum momento você pode ter, né? Você pode ter essa estar voltado a atuar como uma galinha, mas você pode se descobrir como uma águia. Então, qual que é o paradigma a quebrar? Aonde que você quer chegar? Então, é um livro super legal, super interessante. Imagine você que já foram mais de 250 mil exemplares vendidos. E o autor, ele é professor de teologia e tem, assim, vasta experiência no que diz respeito à educação, a discutir sobre formação, sobre qualificação e falar sobre como que o ser humano pode dar a sua virada de jogo. E voltando aqui para o nosso querido Álvaro Sanches, a gente vai falar um pouquinho mais. E aí, Álvaro, curiosidade, como surgiu o nome Clean Bem? Muito boa a curiosidade.
Antes, a gente está conversando aqui, surgiu uma notícia agora, né? Tava olhando ali. Rita Lee acaba de falecer. E aí isso me vem à mente, porque quando você fala sobre por que Clean Bem, a gente está falando de uma artista que deixou um legado, na música, que impactou tantas pessoas, que utilizou do seu talento, da sua voz, e hoje vai para um outro plano, deixando uma história. E esse é o meu objetivo, humildemente trazendo, de também um dia partir e conseguir ter deixado alguma história, seja na área da educação, seja na área da comunicação, que é um local que eu amo estar, seja na área da saúde. E quando nós pensamos no nome da clínica, bem é o nome do meu filho, né? Então falei, por que não unir esses dois movimentos de propósito, de desejo, a uma das coisas mais lindas que a vida me deu, que foi o meu pequenininho, o Bem. E aí sim surgiu o Clean Bem com N no final, e aí nós unimos a isso. É claro que teve um lado mais romântico, mas teve um lado de estudo também. Então a gente falou sobre sonoridade, a gente falou sobre escrita, nós entendemos o que uma logomarca mais chapada, sem grandes handwriting, então a gente fala assim do momento paleta mais... de cores. Paleta de cores, por que o azul é algo que trazia junto com o verde, o que a gente queria traduzir com aquilo. Então dá para ter um lado mais romântico, gostosinho, como dá também para falar isso de uma forma mais sistemática, algo mais fruto de estudos. Então nós unimos as duas coisas, entendemos que tinha uma sonoridade boa, pesquisamos a respeito disso, hoje é uma marca patenteada, Clean Bem, então a gente teve esse cuidado e as pessoas receberam bem. Então ficou uma coisa, Clean Bem, como está, tudo bem? Mas mais do que o nome, eu quero voltar num ponto que eu já sei, que nós já falamos sobre, mas eu quero que você compartilhe aqui com o nosso telespectador. Por que atuar na área de saúde? Olha, teve um motivo que aconteceu ali. Teve vários, tiveram alguns motivos. Um deles é a oportunidade, né? À época, o meu companheiro Éter Carvalho tinha um prédio e lá atrás tinha algumas salas vagas. E como eu acho que nada é por acaso, aquelas salas vagaram um pouco tempo antes e falou, por que não experimentar aqui uma oportunidade de iniciar uma clínica? Eu não podia estar na educação, como eu comentei, por conta do contrato. E acredito que com a saúde é uma forma de impactar mais pessoas. Então tinha um propósito relacionado ali. Então a gente fala de oportunidade, você começou o programa falando sobre oportunidade, abraçar algumas oportunidades, ter aquelas salas disponíveis foi uma oportunidade e entender que aquele era o propósito. Então a gente uniu a marca, entendeu que Manaus podia ter uma clínica com valores diferenciados, com uma oferta que hoje, por exemplo, reúne mais de 40 especialidades médicas, são mais de 4 mil exames laboratoriais e de imagens, com laboratório próprio, enfim, em diversos campos da cidade, então isso dá acessibilidade. Hoje nós estamos na Joaquim, começamos na Joaquim Nabuco, fomos para o Vieira Alves, Cachoeirinha, Cidade Nova, Grande Circular e Compensa. Tá, então, o nosso telespectador está em casa e vamos assim de maneira prática. Ele precisa fazer uma consulta no clínico geral, ele precisa passar por um atendimento, fazer um exame laboratorial ou passar por um clínico, por um oftalmologista, passar por um cardiologista. Como que vai ser o procedimento, o que ele deve fazer nesse instante para ele conseguir ter acesso à Clean Bem? Tem duas possibilidades muito rápidas. Primeiro é ele entrar no www.cleanbem.com.br e lá ele vai ter o link para entrar no nosso WhatsApp. Joga no Google, Cleanbem, com N no final.com.br e ele vai ter acesso. Outra é por meio do nosso WhatsApp, 99397-3636, 99397-3636, e ele vai ter uma equipe toda para agendar. Então o primeiro passo é, oi, tudo bem? Eu queria agendar um oftalmo, tem para quando? E aí a equipe vai dizer quando tem. O valor hoje de oftalmo é R$ 97,00, é um valor bastante acessível. Então essa é uma oportunidade. Outras são pessoas que há muito tempo não fazem nenhum check-up e não sabem nem por onde começar. Elas só entram em contato falando, eu quero fazer um check-up. Então nós temos pacotes de check-up, tanto pacote voltado para especialidades como cardiologia, como o pacote do homem até 60 anos, pacote do homem a mais de 60 anos, da mulher, da criança, gastro, endocrinologista. Um ponto importante aqui, o Amazonas é um dos locais que mais tem problema de diabetes, muito por conta do alto consumo da farinha e de todos os produtos que nós temos deliciosos aquelas coisas aqui. Deliciosas, né? Nossa Aquela banana frita do final do dia. Então, isso tem aumentado o índice de diabetes e, por conta disso, o endócrino não é muito procurado. E uma das possibilidades é esse paciente fazer esse pacote que inclui exames e consulta, e com isso ele já
pode fazer todos os exames e já ir na consulta com os exames prontos. Então, isso faz com que ele falte menos o trabalho, já chegue na consulta com mais conteúdo ali para ser investigado. Então, tem essas possibilidades. Tá. Nosso tempo, você viu que a gente vira a Correu. ampulheta, esse relógio do tempo, esse relógio de areia, e ele corre muito rápido, até porque o papo tá legal, tá descontraído, a gente está aqui num ambiente super agradável, que é aqui a Amazonas Atual, a gente está aqui com a Ana ali do outro lado, só no WhatsApp, respondendo lá para as pessoas, a gente está com o nosso telespectador, e essa áurea boa, que o Alex lá no estúdio, e tudo isso acaba convergindo para que a gente tenha um tempo de qualidade, que seja muito agradável, que esse é o nosso grande objetivo. Álvaro, esse tempo esgotou. Eu comentei com as pessoas, quando eu estava fazendo a pauta da entrevista, vou mandar 10 questões, mas ela não chegou na quinta. É verdade. Que eu falo muito. Não, porque a gente tem muito assunto, Flui muito, né? né, É meu muito amigo? bom. Mas eu queria duas coisas que eu não posso perder de vista. A gente vai estender mais 5 minutinhos para dizer o seguinte. O que significa para o Álvaro Sanches virar o jogo no que tange a tornar a saúde acessível? Ó, que pergunta de 1 milhão, né? Eu vou mais uma vez trazer a imagem da Rita Lee para falar sobre legado, para falar sobre deixar uma história, construir uma história e deixar algo para esse mundo. Seja agora, se amanhã Deus desejar levar, seja para daqui a 20, 30 anos. E quando a gente fala de saúde, a gente mais uma vez está falando de cura ou a gente está falando de prevenção à doença. Então a gente está falando de um preceito básico desse ser humano. E no momento da pandemia, que como você falou muito bem, nós vimos várias vidas indo embora, eu imaginei que as pessoas se preocupariam mais com a sua saúde e, de fato, estão mais preocupadas. Então, esse é o grande objetivo. Quando você pergunta o que eu quero deixar com a saúde, é isso, impactar mais pessoas e, com isso, mais famílias e, com isso, mais gerações, para que as famílias possam estar mais unidas, mais felizes, com mais saúde, porque é o que mais impacta. Você pode ter o dinheiro que for, e aí eu termino falando sobre uma fala do presidente do Santander, salvo engano, que faleceu na época da pandemia, e a filha dele falou, meu pai tinha dinheiro para comprar tudo que ele queria, e ele não teve dinheiro para comprar o ar que ele precisava, porque ele morreu por conta do problema do ar, né, que muita gente teve, asfixiada, enfim. Então, por conta disso, é muito além de dinheiro, é muito além de imóveis, é sobre realmente ter saúde, esse é o objetivo. Muito legal. Você que está passando aí, poxa, será que eu perdi? Não, você pode continuar, você pode voltar lá, vai no YouTube do Amazonas Atual, vai no YouTube do Marcelo Salum e você vai assistir na íntegra esse bate-papo super legal. Álvaro, aqui a gente tem agora um quadro que é vai e vem, a pergunta rápido, Papo. toma lá da não tem que pensar Olha muito. que eu sou danado para falar bobagem. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Eu gosto muito do cérebro. Empreender É um desafio diário, empreender é errar e saber que você vai ter que lidar com erro e talvez isso seja o mais doloroso, porque as pessoas esperam que você aprenda e que você só acerte e não é sobre isso, é sobre errar. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Que é muito além dessa capa. É você se permitir ser vulnerável, é você se permitir gargalhar alto, é você permitir falar muita bobagem e curtir a vida e ser um eterno molecão, mesmo com responsabilidades. Sua maior alegria? Hoje, meus filhos e meus pais. Seu diferencial? Comunicação, acho que é fundamental para onde você estiver, e educação. Quem é Álvaro Sanches? Eu volto a falar. É um eterno menino que adora brincar, adora tomar uma e estar com os amigos e adora trabalhar também. E dá para fazer tudo isso junto. Dá para tocar na noite, dá para liderar uma empresa, dá para ser o cara sério, para estar na frente, sua frente no seu programa e dá para se sentir vulnerável. Tá tudo bem. Legal, Álvaro. Muito obrigado. Foi sensacional. É sempre muito bom estar contigo. É sempre muito legal a gente conversar. Infelizmente chegamos ao final e eu quero aproveitar esse final para dedicar esse programa à nossa querida Rita Lee, que acabou de partir. A Álvaro acabou de dar essa notícia aqui em tempo real, e também para dedicar esse programa de uma maneira muito especial ao Dia das Mães. Né? Acho que é super importante esse dia, acho que é muito bom você ter mãe, é muito bom você estar ao lado da sua mãe. Em especial, eu quero dedicar esse programa para a Dona Rosa, que está em Manaus, ela que é de Pindamonhangaba, mas vai passar o Dia das Mães comigo. Então, para você que é mãe, para você que tem mãe, um feliz Dia das Mães. Espero você no próximo programa Virando Jogo, para que a gente possa conversar, debater, discutir, entender, empreender, aprender e reaprender. Até lá, grande abraço. Foi.
Que bom.